Olá pessoal, vamos lá então, espero que todos estejam muito bem e hoje nós vamos finalizar nosso conteúdo de estatística básica. Nós vamos trabalhar com medidas ainda, de variabilidade. Nós vimos medidas de tendência central, média, mediana e agora vendo as medidas de variabilidade. Inicialmente nós trabalhamos com os quartis, e aprendemos a representar as informações dos quartis por meio dos blockplot, ou boxplot, na verdade, falando errado aqui, E agora entrando nas medidas tradicionais aí de variabilidade, que é desvio padrão, e também variância, desvio padrão e coeficiente de variação, que não tem aqui no material que eu mandei para vocês, mas vou ensinar num outro material. Bom, galera, veja só, o desvio padrão ele é uma medida de variabilidade que ela é muito recomendada e bastante eficaz, como o texto fala, pois ele define para a gente a dispersão dos seus valores que você tem em relação à média. Então a medida onde vocês lembram no conteúdo anterior, os quartis, eles demonstravam a dispersão em relação à mediana. Agora o desvio padrão, o coeficiente de variação, eles vão mostrar para nós a variação dos dados, a dispersão desses dados em torno da média. Porém, para a gente chegar no desvio padrão, eu preciso calcular a variância dessas informações. Antes, para a gente calcular então a variância, nós precisamos compreender o seguinte, que existe um desvio em relação à média. Se você pegar o valor que você tem da sua amostra, primeiro você tem lá uma amostra, como nós estávamos trabalhando lá, 3 grupos, anos de El Niño, Laninha e anos neutros. Se você gera a média de um desses grupos, você tem lá a média dos anos neutros, 1600 e uns quebrados lá, não lembro exato aqui. E você pega lá o ano de 1970 alguma coisa, foi considerado neutro, você pega lá o valor que foi medido lá de quantidade de chuva daquele ano. Se você observa e faz uma subtração em relação à média, você vai perceber que você vai ter uma variação, seja ela positiva, seja ela negativa. Então você tem a média como parâmetro. E aí você vai perceber, se o valor que registrado bruto lá daquele ano, ele é maior do que a média, você vai ter um desvio positivo. Se ele é menor que a média, um desvio negativo, porque choveu abaixo da média. A média não é um resultado, a média é um parâmetro. Quando você observa então uma série de dados e você extrai esses desvios em relação à média, não é o desvio padrão, é o desvio em relação à média, a amostra menos a média, é isso, basicamente, que é o que foi feito aqui, nesse pequeno exemplo. Está um pouco apagado aqui, mas vocês têm aí no material, eu acho que consegue enxergar. Vou dar um zoom aqui, para ver se a gente consegue visualizar melhor, só para ter uma noção. Veja só, aqui são fornecidas as idades em anos completos de 5 crianças, então 3, 6, 5, 7 e 9. Temos aqui 5 amostras, não é isso? Veja só, 3, 6, 5, 7 e 9. O que é o desvio em relação à média? A média é a soma desses valores aqui, dividido então pela a quantidade de amostras, não é isso? E aí você vai ter uma média de idade, Então você tem 3, 6, 5, 7, 9, soma tudo aqui e divide por 5, eu vou ter um valor em média, E aí você tem a média então que é 6, que é o que foi dado aqui, média é 6. E aí você quer saber o desvio em relação a essa média. Então você quer saber aqui 3. 3 menos 6, menos 3. Então, abaixo da média. 6 menos 6 é 0. 5 menos 6, menos 1, também é abaixo da média. 7 menos 6, 1. Então, uma oscilação positiva, 9 menos 6, 3, acima da média. Ou seja, quando você pega uma série de dados e vai observar que nela você tem dados acima da média, desvios para cima, positivos e desvios negativos, você observa que há uma variação muito acentuada. Porém, só o desvio em relação à média, ele não vai trazer aí uma, vamos dizer assim, uma resposta contundente para a gente medir a variabilidade.
existente aí nesse conjunto de dados. Por quê? Porque eu vou ter anos que o desvio é positivo, vou ter anos que o desvio é negativo. Então, para isso, a gente tem que calcular a variância e depois o desvio padrão, né, que o nome já vem, padronizado. Porque aí você vai ter uma equalização dessas informações, dessas oscilações, e vai chegar então a ter uma condição de ver a variabilidade. Bom, para calcular aí, o material traz duas formas, né, para calcular aí a variância, né, que é obtida primeiro, ó, veja só a primeira equação aqui, está um pouco apagadinha, a variância é S2, tá, não é S ao quadrado não, viu gente? S2 aqui igual a soma de todos os desvios em relação à média, que seria esses desvios aqui, ó, né, a soma de todos eles, né, dividido pelo número de amostras menos 1, né, amostras são, no caso aqui, né, 5 amostras, se eu for usar esse exemplo, daria 4. Bom, trazendo aqui o nosso material um pouco à frente, vou tirar o zoom aqui para ficar melhor, para me sintonizar aqui, né? Vamos pegar aqui então esse outro exemplo ali, ó, só para vocês terem ideia. Vamos para essa tabela aqui. Veja, olha o que ele está falando, a equação lá da variância, né, nada mais é do que a soma, né, de todos os desvios em relação à média. Então você vai pegar cada amostra que você tem aqui do seu conjunto de dados e vai fazer aquilo que a gente fez anteriormente, extrair o desvio em relação à média, tá vendo? E aí depois você vai somar todos eles, certo? E fazendo isso, você vai ter aí, elevando isso ao quadrado, né? Primeiramente, você vai elevar esses valores ao quadrado, até me desculpe aqui pelo erro, né? E aí você vai tendo a padronização desses valores negativos, tá? Antes tem essa questão, porque se você vê os desvios brutos, você vai ter aqui menos 1, né? Valores negativos. Então eu preciso extrair, sumir com esses valores negativos daqui. Então a estratégia da variância é você elevar esses desvios ao quadrado, né? Então fazendo isso, o que você vai ter? Então 4 menos 5 vai dar menos 1, elevado ao quadrado é 1, né? Menos 1 vezes 1, então quando você eleva ao quadrado, some com sinal negativo, e aí você vai ter o valor de 1. A mesma coisa, 6 menos 5 é 1, elevado ao quadrado é 1. No caso, 4 menos 5, menos 1 de novo, elevado ao quadrado é 1. 6 menos 5 é 1, elevado ao quadrado é 1, que é ele vezes ele mesmo, né? 5 menos 5 é 0, 0 vezes 0 é 0, 5 menos 5 é 0, 0 vezes 0 é 0. Aí o que eu estou dizendo aqui, para mim calcular a variância, eu preciso somar todos os meus desvios aqui, né? Então eu somo todos os desvios em relação à média, tá? Da minha amostra em relação à minha média, tá bom? E aí eu vou ter o somatório de todos esses desvios que eu obtive aqui. Então vai dar 4 nesse caso, né? E aí eu tenho a variância, que é igual a 4 menos 5, porque eu tenho 6 amostras, né, aqui. Então é 6, meu número de amostras, meu N é 6, menos 1 dá 5. 4 dividido por 5, 0,8, né? Então eu estou calculando aí a minha variância. Para calcular o desvio padrão, é muito simples, é a raiz quadrada da variância. É você extrair a raiz quadrada do valor da variância, você tem aí o desvio padrão. Porém, há uma fórmula mais prática para calcular, que o próprio material nos dá ela aqui agora. E vamos ver aqui para vocês entenderem bem, nós vamos usar ela. Esquece aquela fórmula para trás, eu estou explicando uma forma de fazer, que é mais complexa. Se a gente pode, vários professores falam assim, né? Se pode complicar, para que facilitar? Eu vou ao contrário, se pode facilitar, para que complicar? Né? Então a gente vai fazer isso ao contrário. Veja só, uma fórmula que é bem menos complicada do que a primeira equação, né? Olha só, somatório de x ao quadrado, somatório de x elevado ao quadrado, né? Tá aqui. N, né, o número amostral. Vamos ver como é que se desdobra esse negócio aqui. O que é o x2, né? E o que é o x? Vamos ver aqui. Ó, é muito simples, gente. Dá uma olhada aqui, ó. No exemplo, foram calculados os tempos em minutos que 6 meninos permaneceram sobre seus skates, né? A molecada estava andando de skate lá e os tempos mínimos que eles conseguiram ficar em cima do skate. Então olha só, veja só, 6 meninos, então tem 6 amostras, né? Então 4 minutos, 6 minutos, 4 minutos, 6 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Ó, vamos ver o cálculo da variância por meio dessa equação aqui, que é bem mais simples que a outra.
Então, o primeiro passo, o que é o x2? É o x ao quadrado. É o valor da minha amostra ao quadrado, certo? O que é elevar ao quadrado? É multiplicar o valor por ele mesmo. Então aqui, ó, eu organizo isso em forma de uma tabelinha, no caso aqui, né, já está em tabelinha aqui. Então eu tenho os valores dos tempos aqui, né? Então o que eu faço? Primeiro passo é elevar ao quadrado, é descobrir o x2 aqui, né, o x ao quadrado. Então 4 vezes 4, 16, 6 vezes 6, 36, 4 vezes 4, 16 de novo, 6 vezes 6, 36, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 5, 25 novamente, não é isso? Ótimo! Primeiro passo, tem os seus dados aqui, suas amostras, e aqui depois você vai elevar cada amostra ao quadrado. É isso, tá? É multiplicar ela por ela mesma. Então, feito isso, é o primeiro passo. O segundo passo, então, é fazer o quê? Veja só o que a fórmula nos pede. Vamos compreender a equação. A variância, que é o S2, é igual o somatório, né? Ou seja, a soma de todos os valores, todas as amostras de x ao quadrado. Ou seja, que é esses valores que você descobriu aqui, ó, que elevou ao quadrado. Então, somatória de todos os valores de x ao quadrado é igual a 154. Então, somei tudo aqui, deu 154. Então, você vai lá para a fórmula e substitui 154 menos, e aqui é o que? Somatório de x, que é o somatório dos seus valores amostrais aqui normais, né, que você já tem sem elevar ao quadrado, que é os tempos aqui, ó, de cada menino. Então, nós temos aqui, somando tudo, deu 30, né? Então, eu substituo na fórmula, olha só, né? Aqui os valores de x ao quadrado, aqui os valores de x, da soma dos valores de x. Então, somei x, deu 30, x ao quadrado deu 154, eu vou colocar 154 menos o 30 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado ao quadrado, dividido por n. O que é n? N é o número de amostras que eu tenho. Aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 amostras. Então, está aqui 6 amostras. E dividido por n menos 1, que é o mesmo número de amostra, menos 1, que no caso vai dar 5. E resolvendo tudo isso daqui, eu vou ter 0,8 como resultado. Muito mais fácil, não é? Muito mais fácil do que ficar, né, extraindo lá os desvios, faz a média, depois subtrai esses valores pela média, soma. Não, então é muito mais fácil fazer aqui de forma direta. Você tem as amostras, simplesmente eleva esses valores de cada amostra ao quadrado, soma todos os resultados aqui, soma também os valores de todas as amostras e substitui na fórmula e gera o cálculo. Bom, vamos aqui para uma parte mais prática, para a gente poder aprender em cima dos dados que nós estamos trabalhando. Vamos lá? Então, calculando variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Veja só. Então nós temos aqui, ó, exemplo dos anos neutros. Peguei os mesmos dados lá dos anos neutros e aí você tem as amostras, né? Seu número amostral aqui, cada amostra de todos os anos. São 13 anos neutros, né? Se você contar 13, dá 13 anos aqui. 13 amostras, né? São os 13 anos neutros durante o registro aí de dados que nós tivemos, o recorte que nós fazemos. E aí você tem aqui o X, né? Que é minhas amostras brutas aqui, né? Que eu já entreguei para vocês no exercício lá que vocês fizeram os quartis. Bom, fazendo isso, o primeiro passo que a gente viu na fórmula é pegar cada amostra dessa e elevar ela ao quadrado, não é isso? Fazendo isso, eu vou ter esses valores aqui para cada uma delas, ou seja, é o resultado de cada uma multiplicada por ela mesma. Então aqui, ó, 1385,8 vezes 1385,8. Eu vou ter esse resultado aqui. A mesma coisa eu vou fazer para minha próxima amostra. E assim por diante. Feito isso, depois de ter feito tudo isso, o que eu tenho que fazer? Somar os valores de x, que é as minhas amostras, né? Somo todos os valores, eu vou encontrar esse valor de 21.705,9 e depois eu somo todos os valores das minhas amostras ao quadrado, que está aqui, né? Então, somando tudo, deu, olha só o valorzão aqui, ó, né? Se eu não me engano aqui, vamos ver aqui, ó, mas deu trem pra caramba, veja só, 37.653.314,01, né? Então é muita coisa. Então veja só, olha o que nós temos aqui, né? Uma informação extremamente importante nesse caso aqui, né? Ó, prestou atenção, entendeu, né? Tenho minhas amostras,
primeiro passo é elevá-las ao quadrado. Feito isso, eu somo os valores de todas as minhas amostras, que é o x, e o valor de todas as minhas amostras elevado ao quadrado. E aí tenho os meus valores aqui. Feito tudo isso, eu vou para a fórmula do cálculo da variância. E aí eu tenho, qual é o valor de x ao quadrado? A soma das minhas amostras ao quadrado. Não é o 37 milhões, tá aqui, ó. Coloquei ele na fórmula. Menos o meu valor da minha soma das minhas amostras normais, sem elevar ao quadrado. Tá aqui, né? Então eu coloquei 21.705,9 entre parênteses elevado ao quadrado, dividido por n. N é a quantidade de amostras que eu tenho, que é 13, né? E dividido por n menos 1, que é 13 menos 1. Feito isso, segue a equação. Mantém-se o valor menos. Agora, esse valor de 471.146.094,81 é o resultado desse valor aqui elevado ao quadrado, né? Então, ele multiplicado por ele mesmo, eu vou ter esse valor aqui dividido por 13, né? E aqui eu já resolvi. 13 menos 1, 12. Então, continuando, eu tenho 37 menos, né, esse valor de 471 milhões aqui dividido por 13, que vai dar 36.242.007,29, né? Bom, está simplificando, né? O que eu faço agora? Eu subtraio esse valor, né, que vai de 37.653.314,1 menos 36.242.007,29 e vou ter 1.411.306,71 dividido por 12, né? Feito isso, eu tenho o resultado da minha variância, que é de 117.608,89. É esse númerozão grande mesmo, a variância é esse número grande dessa forma, né? Então chegamos aí no valor da variância, que é o que nós estávamos caçando, né? Se eu cheguei no valor da variância, bom, agora ficou super fácil, né? Porque nós vamos agora ver como se calcula o desvio padrão. Sabendo que para chegar ao mesmo é necessário obter inicialmente a variância. Está aqui, né? Do conjunto de dados analisados. Então essa é a variância dos totais anuais de chuva dos anos neutros, né? Agora nós vamos fazer o quê? Calcular o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão é muito simples, basta extrair a raiz quadrada da variância, né? Então olha só a equação, S, desvio padrão é S, variância S2, tá vendo? S igual a raiz de S2, então desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. A variância, tá aqui o valor da variância, 117.608,89, raiz quadrada da variância, tenho aqui o meu desvio padrão, que é nada mais nada menos que 342,94, vou até colocar aqui, ó, milímetros, desculpa, né, milímetros, tá difícil, hein, de chuva. Ou seja, se eu fosse fazer a minha análise, pegando o dado então do desvio padrão, que é o que importa aqui, ele me deu um resultado de que eu tive, né, uma dispersão em relação à média de 342,94 milímetros de chuva, para mais, para menos, né? Então eu tenho o desvio padrão, né? Então, se eu olhar o desvio padrão, eu vou falar o seguinte, veja só, presta muita atenção. Qual o parâmetro? Eu vou olhar lá meus dados de chuva das minhas amostras, né? Esses dados aqui, ó, esses dados aqui, né? Que foi o que foi registrado em cada ano, e vou observar e ver o seguinte: eu tenho minha média, né? Eu gero a média e eu vou observar se o meu valor tiver dentro, variando, né? Até 342,94 milímetros acima da média, tá normal. Se estiver variando até menos 342,94 milímetros abaixo da média, quer dizer que tá normal. Quer dizer que meus anos aqui, ó, eles têm, né, estão dentro de uma normalidade. É uma variação que é normal, que é padrão, que pode acontecer, que é beleza, que está dentro do regime aí que sempre aconteceu. No entanto, quando o meu valor de chuva, muito provavelmente esse valor aqui, ó, de 96, 97, ele superou e muito, né, o valor do desvio padrão, da média. Com certeza ele está muito mais do que 342,94
42 milímetros acima da média. Então eu teria então um ano muito chuvoso, ou seja, chuvas acima do normal. Então ele serve para a gente balizar isso também. Olha que legal é usar o desvio padrão, né? Então ele permite a gente trabalhar. Veja só, vou até explicar melhor para vocês. Olha a média aqui dos anos neutros, né? Levando em consideração só os anos neutros, 1669,6 milímetros de chuva. Então esse é dos anos neutros. Então, ó, veja só, se a gente fosse calcular aqui, ó, se eu pegar então 1600, né? Deixa eu ver lá de novo, conferir, e 69, né? 1669,6, então 1669,6 milímetros, né? Aí mais, se eu colocar aqui o desvio padrão de 342, né, 0,94, certo? Eu vou ter esse valor aqui, ó. Vamos chegar nele aqui rapidinho. Desculpa, né? Vou ter que pegar esses valores e vou levar aqui para o Excel, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, para ficar mais fácil. Vou calcular no Excel, gente, fica mais fácil para vocês verem, visualizar aqui, né? Vou até organizar melhor aqui para ficar uma coisa mais legal. Ó, média, né, dos anos neutros, ó, neutros, certo? Uma torre para digitar, gente, vai perdoando aí, certo? O desvio padrão, certo? Vou fazer aqui bem organizadinho para vocês terem noção. Então a média que eu tenho aqui é de 1000, né? Vamos lá, 1669,6, não é isso? Então essa é a média. Opa, não saiu a vírgula aqui, desculpa. 69,6, certo? Então essa aqui é minha média, certo? Esse é o meu desvio, ó, 342, né, 0,94, certo? Esse é o meu desvio padrão, ó, tá aqui. Então a média e o desvio padrão. Vou apagar essas colunas aqui para a gente ficar mais limpo, né? A brincadeira. Vou diminuir isso aqui também, que não precisa. Vou dar um zoom aqui para ficar maior, para vocês verem. Vou organizar isso aqui para a gente colocar tudo bonitinho, padronizado. Ó, aqui então eu tenho as minhas informações. O que eu vou gerar aqui, ó? Eu tenho a média e tenho o desvio padrão. Então esse desvio padrão ele vai me dar uma informação assim, ó, ele pode variar tanto para mais quanto para menos. É isso que ele está mostrando para a gente aqui. Aí eu teria minhas referências, né? Aqui, ó. Veja só, se eu somar isso aqui, ó, 1660, né? Mais esse valor, eu tenho um limite superior, né? E se eu fizer isso aqui, ó, que é a subtração desse valor menos o desvio, aqui, ó, eu vou ter um limite inferior. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: quando eu chego nessa informação, o povo fala assim, ó, nossa, choveu abaixo da média, quer dizer então que choveu pouco. Não sei. Para mim saber, eu preciso estabelecer esse desvio padrão e criar esses limites que eu acabei de gerar, somando um limite superior. Então eu somo, né, na média o valor do desvio padrão, e o limite inferior eu somo, né, eu subtraio o desvio padrão da média. Então eu tenho aqui, ó, esses valores mostra para mim que se eu tenho um ano lá que está chovendo um valor X, vou copiar até os anos aqui para mostrar para vocês, para ficar um negócio bem chique, já que eu tô, né, mexendo com esse trem aqui, vou mexer um negócio para fazer o doce ficar interessante. Ó, vem aqui, só para vocês terem noção, ó, dá uma olhada ali, deixa eu copiar, joia, veio tudo para cá, só para vocês terem noção do que eu tô falando aqui. Né? Às vezes as pessoas vão olhar e vai falar assim, ó, por exemplo, esse ano aqui, ó, 1385, né? Se eu for marcando aqui em vermelho, ó, vamos pegar aqui tudo que é menor que a média, ó, 1651 é menor que a média, tudo que é menor, tudo que for menor que a média, ó, menor que a média, menor que a média, menor que a média, né? Então esses valores aqui são menor que a média. Aí o cara vai olhar e vai falar assim, nossa, choveu abaixo da média nesses anos todos aqui, ó. Então nós estamos tendo anos muito secos, né? Eu não posso dizer que esses anos são secos, só baseando pela média. Por isso é importante gerar o desvio padrão, até mesmo para mim poder olhar aqui e dizer assim, ó, joia, quais desses anos realmente foram secos? Então eu estipulei meus limites, né?
O meu limite inferior, ou seja, a subtração do desvio, da média pelo desvio padrão, eu tenho aqui 1.326 milímetros. E aqui meu limite superior, até que ponto é considerado normal o volume de chuva acima da média, né? Então aqui, ó, mais o desvio padrão que deu 2012. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, colegas, que 1.385 está acima desse valor aqui, não tá? Então é um ano considerado, né, vamos dizer, normal. 1.651 está acima desse valor, não tá? Então a chuva está dentro da normalidade, né? Se a gente olhar dentro da normalidade. 1.204 aqui no ano de 85 e 86 está abaixo desse valor. Então quer dizer que realmente esse ano foi um ano seco, um ano em que os volumes de chuva ficaram abaixo da normalidade, né? 1.450 dentro da normalidade. 1.554 dentro da normalidade. Está tudo acima desse valor aqui, ó. 1.620 acima desse valor. 1.570 está acima desse valor. 1.212 em 2013-14 está abaixo desse valor mínimo aqui que eu estipulei, não foi? Então, dentre os anos neutros aqui, nesses anos neutros nós estamos aqui analisando, apenas o ano de 85, 86 e de 2013-14 tiveram valores de chuva abaixo daquilo que é considerado normal para a região. E agora, o que está acima da média? Vamos ver aqui, valores acima da média. Aí vocês já entenderam a lógica, né? Não precisa fazer todo o exercício novamente. Basta observar. Os anos que tiverem valores acima de 2012 significa que foram anos com valores de chuva acima do normal. Então aqui, ó, nós vamos ter esse ano aqui, vou marcar em azul, fica mais fácil. Nós temos esse ano aqui e esse outro ano aqui. Então apenas os anos de 89, 90 e de 96, 97 registraram valores de chuva, totais anuais de chuva, acima daquilo que é normal, né? Os demais anos mantiveram-se com volumes de chuva dentro da normalidade. Olha, vocês perceberam a aplicabilidade do desvio padrão nesse procedimento básico, simples, que eu mostrei? Bom, eu apenas quis explorar um pouco mais para vocês entenderem o que eu estou dizendo, da aplicabilidade dessas informações que nós vamos gerando aí por meio da estatística. Tá vendo? Então, ajuda a gente a acabar com muito conhecimento empírico, né, fora da rota, né? Então eu preciso olhar aqui e ver essas questões. Bom, isso é uma coisa muito simples que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, beleza? Achamos aí o desvio padrão e aqui nós geramos o nosso, né, a oscilação serve tanto para mais quanto para menos, né? Só lembrando, para me estipular meu limite superior, eu somo o valor do desvio padrão com a média. Para estipular o limite inferior, eu subtraio a média pelo desvio padrão. Ótimo! Voltando então para o exercício, né? Aqui já vimos calculando a variância, obtemos então o desvio padrão, né? E aqui ficou muito melhor que se eu explicasse aqui, não é verdade? Vamos lá para o Excel, ficou uma maravilha todo o Excel. E aqui a gente observa, né, que o desvio padrão dos totais anuais de chuva obtido durante os anos considerados neutros foi de 342,94 milímetros de chuva, para mais para menos, né? Outra medida que expressa melhor a variabilidade dos dados, né, falta um S, e tira esse S aqui, é o coeficiente de variação, que é dado em porcentagem. É transformar esse valor aqui do desvio padrão em porcentagem. Revela a porcentagem da variação do volume de chuva ou de qualquer outra variável que você está analisando. Aqui nós estamos usando chuva como exemplo, mas poderia ser umidade de solo, poderia ser dados econômicos, poderia ser o que fosse. Estou usando chuva porque é mais fácil até para mim aqui mostrar isso para vocês. Em relação à média, vejamos. O coeficiente de variação, para calcular o coeficiente de variação é necessário ter os valores do desvio padrão e da média, levando em conta os totais anuais de chuva dos anos neutros. Foi obtida uma média de 1.669,6 milímetros de chuva. Portanto, é só calcular, veja só, coeficiente de variação é igual o desvio padrão dividido por x', que é a média, né, que está aqui, ó. E o desvio padrão nós obtemos ele aqui, ó. Então, fazendo isso, multiplica por 100 o resultado. Então nós temos aqui, ó, 342,94 é o valor do desvio padrão dos anos neutros, dividido pela média de chuva dos anos neutros, que é 1.679,6, multiplicado por 100.
eu vou ter 0,205 vezes 100, que é igual a 20,53%. Ou seja, o coeficiente de variação está mostrando para mim que, e ele é assim, ó, presta muita atenção, esse coeficiente de variação é uma chave muito importante para interpretar a variabilidade, porque ele nos dá o dado em porcentagem e aí fica muito mais fácil. Ao bater o olho você consegue estabelecer essa variabilidade, melhor do que o desvio padrão ainda. Por quê? Olha, você vai observar aqui, ó, um coeficiente de variação de 20,53%, né, em relação à média, variação em relação à média. Então, se eu tiver, por exemplo, um outro conjunto de dados, eu estou comparando os dois. Por exemplo, vocês vão fazer isso, que é um exercício que eu propus ali agora para vocês executarem. Veja só, se eu pego o coeficiente de variação dos anos de Laninha, El Ninho e Neutro e comparo, eu posso identificar automaticamente em quais desses anos eu tive maior variabilidade. Aonde o coeficiente de variação for maior, lá eu tenho maior variabilidade dos dados. As chuvas oscilaram mais, né, em relação à média, certo? Então isso fica de modo bastante interessante. Olha, esse resultado demonstrou que houve uma variação de 20,53% nos totais anuais em relação à média. Se estiver comparando dois ou mais grupos de dados, você poderá comparar e identificar qual desses grupos apresentou maior variabilidade, certo? Bom, desse modo, claro, né, lá vem o Washington com os exercícios, isso mesmo. Desse modo, faço o mesmo, ou seja, calcule a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação dos totais anuais de chuva obtidos durante os anos de El Ninho e Laninha. Certo? Já fizemos os anos neutros, vai fazer para os anos de El Ninho e Laninha. Então, primeira coisa, gerar essas informações, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Depois, compare os valores do coeficiente de variação dos três grupos que já tem, né? O neutro já foi feito, tá aqui. Eu vou mandar esse material que vocês estão vendo aí, ó, para vocês, e com os anos de El Ninho e Laninha. E descreva em qual dos grupos os totais anuais de chuva apresentaram maior variabilidade. Correto? Então eu quero que vocês façam só isso. Muito simples. Eu só fui para o Excel mostrar aquela questão dos limites ali, que está aqui, só para poder mostrar uma outra aplicabilidade do desvio padrão. Mas o que eu quero nesse momento é disciplina de estatística, né? Não estou aqui trabalhando com climatologia nesse momento, mas só com a estatística e usando da climatologia para aplicar a estatística. E aí a única coisa que eu quero nesse momento de vocês é identifique, né, mensure, né, calcule os dados de os valores de variância, desvio padrão e coeficiente de variação. E depois, usando o coeficiente de variação, eu quero que vocês comparem, né, os três grupos e identifique, descreva aí, né? Olha, baseado nos dados então do coeficiente de variação, os anos, por exemplo, os anos de Laninha obtiveram, né? Durante os anos de Laninha foi registrada uma maior variabilidade, né, dos totais anuais de chuva. Pronto, é isso. Ok? Valeu, gente, muito obrigado. Tá? Vamos fazer isso aí e vamos entregar para mim no máximo até terça-feira, tá certo? Eu preciso, né, no máximo desses trabalhos de vocês resolvidos até terça-feira. Desculpe a demora, mas é porque foi em função de bancas de TCC, foi em função de datas que eu tinha que cumprir para o programa de doutorado. Mas eu creio que vocês vão fazer isso aqui muito fácil, né? Tá tudo esmiuçado, vai ficar fácil para vocês aí agora. Beleza, gente? Valeu, valeu demais. Vou mandar esse material para vocês agora. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau.